A dor de Elara tinha uma cor, o azul profundo de um afogamento em mar de inverno. Não era uma metáfora poética. Era uma condição sinestésica, um efeito colateral do luto tão absoluto que reescrevera as regras da sua percepção. Desde que Liam morrera, há 1 ano, 3 meses e 11 dias, o mundo perdera a sua paleta original. A tristeza não era um sentimento, era um filtro, uma lente de cobalto permanentemente aparafusada sobre a sua alma. E era essa frequência de azul, essa vibração constante de perda, que a tornara receptiva à lenda da cabana. A lenda local não era um conto de fadas, mas um diagnóstico. Os velhos do Vale do Eco Mudo falavam dela em sussurros, como se o som pudesse dar-lhe uma solidez indesejada. Diziam que nas profundezas da floresta que se agarrava às encostas das montanhas Espinha do Dragão, existia uma cabana. Não era de madeira e pregos, mas de algo mais primordial. Não ocupava um espaço físico permanente. Em vez disso, ela coalescia. Era uma estrutura que se tecia a partir da ausência, uma arquitetura de saudade que só se manifestava sobre o manto da noite para aqueles cujo sofrimento emitia a ressonância correta. A cabana, diziam, era um eco feito de sombra, e só respondia ao grito mais silencioso e desesperado do coração humano. Liam teria adorado a ideia. Ele, um cartógrafo de estrelas esquecidas, um homem que passara a vida a mapear o que a maioria considerava vazio, teria visto a cabana não como uma assombração, mas como um fenômeno quântico. Ele teria construído teorias, desenhado diagramas, tentando encontrar a matemática por trás da melancolia. Mas Liam já não podia fazer isso. O seu coração parara subitamente a meio da noite, um ponto final sem frase, deixando para trás um universo de trabalho por terminar e uma Elara que se tornara ela própria um mapa de território perdido. Ela não era uma mulher dada a impulsos. A sua profissão, arquivista de sonhos para uma instituição de neurociência, ensinara-lhe a meticulosidade, a paciência de catalogar o efêmero, de encontrar padrões no caos da mente adormecida. E foi com essa mesma precisão de arquivista que ela abordou a lenda. Durante meses, investigou, entrevistou os poucos aldeões que ousavam falar, comparou seus relatos fragmentados, filtrou a superstição do que parecia ser um testemunho consistente. A cabana aparecia sempre na mesma clareira, mas apenas entre a meia-noite e o primeiro sinal da alvorada. A sua aparência variava ligeiramente com cada testemunha, como se a sua forma fosse influenciada pela natureza específica da dor do observador. E ninguém, nunca, regressara ao mesmo depois de entrar. Alguns voltavam com os cabelos brancos, outros com um olhar vazio que nunca mais se preenchia. A maioria não falava sobre o que vira lá dentro, guardando o segredo como uma chaga interna. O que a impelia não era a esperança de encontrar o fantasma de Liam. Elara era demasiado pragmática para isso. O que a movia era o mistério que ele deixara para trás. Nos seus últimos meses, Liam tornara-se obcecado por um projeto pessoal que ele chamava de cartografia do silêncio. As suas notas eram crípticas, cheias de equações que pareciam fundir astrofísica com filosofia, e diagramas de espaços negativos. Falava de pontos de nexo, onde a ausência se torna substancial, de frequências de vácuo e da geometria do esquecimento. A sua morte deixara esse mapa incompleto. Elara sentia com uma certeza visceral que transcendia a lógica que a cabana e a pesquisa de Liam estavam interligadas. A verdade sobre a morte dele não estava no laudo médico que citava uma arritmia cardíaca não diagnosticada. Estava a algures naquele vale, naquela estrutura impossível que a sua própria dor agora lhe dava acesso. A viagem até o Vale do Eco Mudo foi uma descida, tanto literal como metafórica. A estrada serpenteava para baixo, deixando para trás o mundo dos sinais de trânsito e da cobertura de telemóvel, mergulhando numa quietude que parecia espessa, quase líquida. O próprio ar parecia mais antigo ali, carregado com o peso de coisas não ditas. A pequena aldeia na entrada do vale era um aglomerado de casas de pedra com um ar de resignação. As pessoas moviam-se lentamente, os seus olhares evitando o dela, como se a cor da sua dor fosse visível e contagiosa. Ninguém lhe ofereceu ajuda, ninguém a tentou impedir. Eles eram os guardiões do esquecimento, e ela era mais uma peregrina atraída pela sua anomalia mais sombria.
Elara montou seu acampamento base numa pequena elevação com vista para a clareira descrita nas lendas. Passou o dia a preparar-se. Não eram os preparativos de uma campista, mas os de uma investigadora em campo. Verificou o seu equipamento, um gravador de áudio de alta sensibilidade, uma câmera com capacidade de filmagem em infravermelhos, um contador Geiger, um detector de campo eletromagnético. Tinha também um diário de capa de couro e a caneta de tinta permanente de Liam, os seus únicos instrumentos analógicos, os seus únicos talismãs. À medida que o sol se punha, o mundo transformava-se. O azul da sua dor intensificou-se, sangrando pelas bordas da sua visão até que as sombras púrpuras do crepúsculo pareciam uma extensão direta do seu luto. O som morreu, não gradualmente, mas de forma abrupta. O chilhar dos insetos, o sussurro do vento nas folhas, tudo foi extirpado, deixando para trás um silêncio pressurizado que fazia os seus tímpanos doerem. Era o silêncio substancial das notas de Liam. Ele estava ali. Ela sabia-o agora, com uma certeza de gelar os ossos. Esperou, sentada numa pedra fria, o seu coração a martelar um ritmo lento e pesado contra as costelas. As horas arrastaram-se cada segundo esticado até o ponto de ruptura. As estrelas que saíram não eram as estrelas de Liam, brilhantes e cheias de promessas. Eram alfinetas de luz fria e indiferente num veludo de negrume absoluto. E então aconteceu. Não começou com uma aparição súbita, começou com uma distorção. O ar no centro da clareira começou a ondular, como o calor a subir do asfalto, mas era uma ondulação fria, uma perturbação no tecido da realidade. A escuridão naquela área aprofundou-se, não se tornando apenas ausência de luz, mas algo com massa e peso. Era uma escuridão que parecia beber a luz da lua, puxando-a para dentro de si mesma. Lentamente, como um cristal a crescer numa solução supersaturada, as formas começaram a emergir daquela mancha de negrume. Primeiro uma linha vertical, depois outra. Um telhado de duas águas que parecia cortar uma ferida no céu noturno. Paredes que não eram feitas de tábuas de madeira, mas de algo que se assemelhava à madeira petrificada, ou talvez a sombras solidificadas. A geometria estava toda ligeiramente errada. Os ângulos não eram perfeitos 90 graus. As linhas retas pareciam curvar sutilmente se olhasse diretamente para elas. Era uma arquitetura nascida de um pesadelo euclidiano, um lugar que não devia, não podia existir. A cabana não tinha janelas, apenas uma única porta no centro, tão escura que parecia um portal para o vácuo interestelar. Não havia fumo a sair da chaminé torta, não havia luz no interior. Apenas uma presença expectante, antiga e terrivelmente faminta. Elara sentiu seu corpo tremer, uma reação primária ao impossível. O seu lado racional gritava-lhe para fugir, para voltar para o mundo onde as casas eram construídas por mãos humanas e obedeciam às leis da física. Mas o azul dentro dela, a frequência da sua dor, ressoava com aquele lugar. Era um diapasão a vibrar em harmonia com uma nota impossível. A cabana estava a chamando-a. Era a chave e a sua dor era a chaveira. Com os músculos rígidos, pegou na sua mochila e desceu a elevação em direção à clareira. Cada passo parecia exigir um esforço hercúleo. A grama sobre os seus pés estava anormalmente fria, quebradiça com uma jada que não devia existir naquela época. O silêncio era tão profundo que ela podia ouvir o sangue a pulsar nos seus ouvidos, um tambor solitário contra a quietude do universo. Quando chegou à frente da cabana, parou. A estrutura parecia maior de perto, a sua geometria errada causando uma leve náusea. A madeira escura não tinha grão, em vez disso, a sua superfície parecia se mover com padrões lentos, oleosos, como memórias presas a tentar libertar-se. O ar cheirava a pó de séculos, a ozônio e a algo mais, a lágrimas secas. A porta não tinha maçaneta nem fechadura, era apenas uma laje de escuridão perfeita. Elara hesitou, a sua mão aparentada a centímetros da superfície. Podia sentir uma energia a emanar dela, um frio que não era térmico, mas existencial. Era o frio do fim das coisas. Relembrando as notas de Liam, a sua busca pela substância da ausência, ela respirou fundo. Ele teria entrado. Por ele, por si mesma, pela verdade, ela também tinha de fazer. Ela empurrou. A porta não rangeu, abriu-se em silêncio absoluto, balançando para dentro para revelar nada. O interior era ainda mais escuro do que o exterior, uma escuridão que não era apenas ausência de luz, mas uma presença positiva, uma entidade em si mesma.
parecia engolir o som da sua própria respiração. Elara ligou a lanterna de cabeça. O feixe de luz cortou a escuridão, mas não a iluminou. A luz parecia lutar, a ser devorada a poucos metros da sua fonte. O que revelou foi desconcertante. O interior era maior do que o exterior poderia comportar. Era um único e vasto espaço, cujas paredes se perdiam na escuridão para além da sua luz. O chão era de terra batida, mas dura e fria como pedra. E o ar estava parado, morto, mas pulsava com uma energia latente, como um momento antes de um raio atingir. No centro da sala, diretamente sob o ápice do telhado que ela não conseguia ver, havia um único objeto, uma cadeira de balanço de madeira escura. Estava virada de costas para ela. Lentamente, ela caminhou em direção a ela. As suas botas não faziam som no chão estranho. O seu contador Geiger estava silencioso, mas o detector de campo eletromagnético começou a crepitar suavemente, a agulha a tremer. O seu olhar desviou-se para a cadeira de balanço vazia. Este lugar é o ponto cego do universo, o sótão da realidade. Tudo que é verdadeiramente perdido acaba por vir para aqui. O cachimbo do teu avô, o teu dente, a pena de Liam. O seu olhar voltou para Elara, e havia uma centelha de algo que poderia ter sido pena há muito tempo. Pessoas, memórias, histórias. E tu és eu? Perguntou Elara, a sua mente a cambalear à beira do colapso. Eu sou o que restará de ti quando a tua dor te consumir completamente, disse a arquivista. Eu sou o que te tornas quando te esqueces de como partir. A cabana precisa sempre de um arquivista. Alguém cuja perda é tão grande que se torna sua âncora neste lugar, o seu guardião. O horror da verdade abateu-se sobre Lara como uma laje de sepultura. A cabana não era um lugar para encontrar respostas. Era uma armadilha para os irremediavelmente destroçados. Uma prisão para aqueles que não conseguiam largar o seu luto. E a sua jornada até ali não fora uma busca, fora uma candidatura. Não, sussurrou Elara, recuando em direção à porta. Eu não sou tu, eu não vou tornar-me em ti. A arquivista deu um sorriso triste, uma contração de lábios finos como papel. Foi o que eu disse também. Ela levantou a sua mão esquelética e apontou. Tu achas que vieste aqui por causa de Liam, por causa do seu trabalho. Elara olhou para onde ela apontava. Havia outra parede que ela não tinha notado, ao lado da parede dos nomes. E nesta parede havia apenas uma única inscrição, gravada numa caligrafia ousada e familiar que fez o seu coração parar. A caligrafia de Liam. Não eram nomes ou datas, era um mapa de estrelas, mas não como qualquer outro que ela já tivesse visto. As constelações eram bizarras, alienígenas. E no centro do mapa, onde deveria estar um sol ou um buraco negro, havia um símbolo que ele desenhava repetidamente nas suas notas da cartografia do silêncio, uma espiral a voltar-se sobre si mesma. E por baixo do mapa, uma única frase, gravada com uma urgência desesperada. Não, é o silêncio, é a escuta. Ele encontrou este lugar antes de ti, disse a voz da arquivista, agora mesmo atrás dela. Elara não a ouvira mover-se. Ele não foi atraído pela dor, mas pela curiosidade, pela ciência da ausência. Ele mapeou a sua localização. Ele compreendeu. Compreendeu o quê? Perguntou Elara, sem conseguir desviar os olhos do mapa do seu marido. Que a cabana não é apenas um repositório. A bússola não apontava para o norte, apontava para uma nota musical. Um sol sustenido, para ser exato, que vibrava no âmbar translúcido da agulha, uma relíquia que Liam lhe deixara junto com um mapa feito não de papel, mas de silêncio. Elara segurava o dispositivo, uma intrincada peça de latã e vidro que ele chamava de astrolábio sônico, e sentia o frio da noite do Vale do Eco Silencioso morder-lhe a pele através do casaco de lã. O frio, no entanto, era um incômodo distante, abafado pela cacofonia de sua dor e pela estranha ressonância que emanava do vale. Liam, seu Liam, astrofísico de alma e poeta de coração, sempre dissera que o universo cantava, que as estrelas não eram fogos silenciosos, mas os nós de uma sinfonia cósmica. Ele passara a vida a tentar transcrever essa música, e morrera a tentar alcançá-la, caindo do observatório que construíra na propriedade deles,
Uma morte que a polícia catalogou como um trágico acidente, mas que para Elara soava como uma nota dissonante na melodia da sua vida. A sua última anotação, rabiscada na margem de uma carta estelar, não era uma despedida, era uma instrução. Quando a lágrima de Orion chorar sobre o vale, sintonize o silêncio. A cabana ouvirá, ela só aparece para quem sabe escutar. E agora, a lágrima de Orion estava a sangrar no céu. Não era uma chuva de meteoros comum, era uma fissura azul cobalto que se abria no veludo do cosmos, um evento que ocorria uma vez a cada 117 anos. Do rasgo celestial, uma poeira luminescente caía lentamente, não como fogo, mas como esporos de luz, morrendo antes de tocarem o topo das árvores ancestrais do vale. Árvores que pareciam ossos, com casca branca e lisa como marfim polido pela chuva e pelo tempo. Elara ajustou os diapasões do astrolábio. Cada um estava gravado com um símbolo celestial diferente. Uma espiral para Andrômeda, um olho para a nebulosa do Anel, um trio de pontos para o cinturão de Órion. Seguindo as anotações crípticas de Liam, ela os percutiu numa sequência precisa. O som não era audível aos ouvidos humanos, mas ela sentia-o na medula dos ossos, uma vibração que fazia os seus dentes doerem e o ar estalar com eletricidade estática. O vale, antes silencioso, começou a zumbir. Era um som que estava por baixo de todos os outros sons, a frequência fundamental do próprio lugar, o mapa de silêncio. Agora ela entendia. A agulha de âmbar do astrolábio girou loucamente e depois travou, apontando para uma clareira a uns 100 metros de distância. Uma clareira que, à luz do dia, era apenas um emaranhado de fetos e pedras cobertas de musgo. Mas agora, sob o brilho etéreo da lágrima de Órion, algo estava acontecendo. A luz dos esporos celestes não estava a cair no chão, estava sendo tecida. Fios de luz azulada e prateada começavam a entrelaçar-se no ar, como se fiandeiras invisíveis estivessem a trabalhar num tear cósmico. O zumbido intensificou-se, subindo de um murmúrio de contrabaixo para um acorde de violoncelo, profundo e melancólico. Contornos começaram a formar-se, uma parede, uma linha de telhado inclinada, o retângulo escuro de uma janela. Não era uma aparição fantasmagórica, era uma construção, um ato de criação a acontecer diante dos seus olhos. Em menos de 5 minutos, estava lá, uma cabana de madeira escura, aparentemente sólida e real, com o tipo de arquitetura rústica e intemporal que se esperaria encontrar naquela região selvagem. Parecia ter sempre ali, coberta pela mesma camada de musgo que as rochas ao redor, com era a subir pelas paredes. Mas Elara sabia que era uma mentira. Aquela cabana era feita de som e luz, de memória e de uma física que o seu marido estava apenas a começar a compreender. Não é madeira, Elara. A voz de Liam ecoou na sua mente, uma citação de uma das suas conversas febris na tarde da noite. É memória solidificada. É um eco que se tornou tão forte que aprendeu a ocupar um espaço. O coração dela martelava contra as costelas, uma batida de tambor contra a sinfonia do vale. O medo era uma criatura fria a aninhar-se no seu estômago, mas a necessidade de respostas era um fogo que o mantinha à distância. Ela era uma cartógrafa. A sua vida inteira foi dedicada a mapear o conhecido, a dar sentido ao espaço através de linhas e símbolos. Liam, por outro lado, mapeava o desconhecido, e esta cabana era a intersecção dos seus mundos, um ponto no mapa que não existia até que a canção certa fosse tocada. Com o astrolábio seguro contra o peito como um escudo, ela caminhou em direção à estrutura. A grama sob os pés parecia estranhamente resiliente, como se a própria terra estivesse mais tensa, mais viva. O ar cheirava a ozônio, a terra úmida e a algo mais, algo metálico e floral, como sangue derramado sobre gardênias. A porta não tinha maçaneta nem fechadura. Era uma única laje de madeira escura, com veios que pareciam se mover lentamente, como correntes num rio escuro. Hesitante, Elara estendeu a mão. Os seus dedos tremiam. No momento em que a sua pele tocou a superfície, a cabana inteira vibrou, e o acorde de violoncelo que pairava no ar modulou-se para uma nota mais alta, inquisitiva. A madeira estava quente, quase viva, pulsando com um ritmo lento e constante, como um coração a dormir. Ela empurrou. A porta deslizou para dentro sem um som, revelando uma escuridão que parecia mais densa do que a simples ausência de luz. Era uma escuridão substancial, quase aveludada. A luz da lágrima de Órion não penetrava para além do limiar, como se fosse engolida. Elara recuou um passo, a sua coragem a vacilar.
O que esperava encontrar lá dentro? O fantasma de Liam? Uma explicação para a sua morte? Ou algo que a sua mente, habituada à lógica das coordenadas e elevações, não conseguiria processar? A verdade não tem medo do escuro, querida. Ela espera por ele. Outra das frases enigmáticas de Liam. Respirando fundo, ela ligou a lanterna que trazia no cinto. O feixe de luz cortou a escuridão e o que revelou fez-la engasgar. O interior não era o de uma cabana rústica. Era vasto, impossivelmente vasto. O teto perdia-se numa altura que a sua lanterna não conseguia alcançar, e as paredes pareciam distantes, curvas como o interior de um crânio colossal. O chão não era de madeira, mas de um material negro e polido como obsidiana, que refletia a luz da sua lanterna em padrões fractais. E o espaço não estava vazio, estava preenchido com orquestras. Não de pessoas, mas de máquinas. Dispositivos estranhos, semelhantes a instrumentos musicais, mas de uma concepção alienígena. Havia harpas cujas cordas eram feixes de laser que vibravam silenciosamente, órgãos cujos tubos eram feitos de cristais que emitiam um brilho fraco e pulsante. E no centro de tudo, uma estrutura que se assemelhava a um violoncelo do tamanho de uma sequoia, com um único cabo grosso e negro que se estendia para cima, para a infinita escuridão do teto. Em redor destas máquinas, dispostos em círculos concêntricos, estavam pedestais, e em cada pedestal, flutuando a poucos centímetros de sua superfície, estava uma esfera de vidro do tamanho de um punho. Dentro de cada esfera, uma galáxia em miniatura girava lentamente. Elara aproximou-se de uma, o feixe da sua lanterna fazendo o pequeno universo brilhar. Ela reconheceu as formas, Andrômeda, a galáxia do sombreiro, a Via Láctea, a casa dela. Isto não era uma cabana, era um planetário, um observatório ou um museu de mundos. E havia um cheiro, o mesmo cheiro de fora, mais forte. Sangue e gardênias. E agora ela via a origem. Fios finos quase invisíveis, como teias de aranha de prata líquida, conectavam cada uma das esferas galácticas às máquinas e instrumentos. E onde os fios tocavam os dispositivos, uma gota de um líquido escarlate e espesso brotava e era absorvida, como se as máquinas se estivessem a alimentar. O som, o zumbido do vale, era mais claro aqui dentro. Era a música que aquelas máquinas estavam a tocar, uma sinfonia de proporções cósmicas, mas tocada numa frequência tão baixa que era sentida mais do que ouvida. Cada instrumento-máquina era responsável por uma seção, cada esfera galáctica era uma partitura. Liam não estava tentando transcrever a música do universo, ele tinha encontrado a orquestra. O choque da descoberta foi tão avassalador que quase a fez cair de joelhos. Liam, o seu Liam, que se maravilhava com o voo de um beija-flor e chorava com poemas de Neruda, tinha tropeçado em algo desta magnitude. Como? Movendo-se como num sonho, ela explorou a vastidão. Havia uma secretária de trabalho, incongruentemente normal no meio daquela tecnologia impossível. Era a secretária de Liam. Ela reconheceu a mancha de café em forma da constelação de Cassiopeia, o arranhão onde havia deixado um espectrômetro. Sobre ela havia diários, dezenas deles, de capa de couro, cheios da sua caligrafia apressada e quase ilegível. O primeiro que abriu estava datado de 2 anos antes. Encontrei-la. Não por acaso. Ela chamou-me. A frequência fundamental do vale não é geológica, é um invite, uma nota de afinação. A cabana é a caixa de ressonância. Mas quem ou o que está tocando? Ela folheou as páginas, sua mente a lutar para absorver a escala do que estava lendo. Liam não tinha construído isto. Ele tinha o encontrado, ou sido encontrado por ele. Os instrumentos não tocam música, eles geram-na, mantêm o equilíbrio. Cada galáxia tem uma canção assinatura, uma frequência de ressonância que a mantém estável. A gravidade, a matéria escura, a expansão são apenas as harmonias. A melodia principal é algo mais, algo vivo. Se a nota de uma galáxia se desafina, ela começa a morrer. Os buracos negros são silêncios, as supernovas são notas gritadas em agonia. Elara sentiu um arrepio. Olhou para sua própria galáxia, a pequena esfera da Via Láctea girando pacificamente. O fio prateado que a ligava a uma das harpas de laser pulsava com uma luz suave e branca. Saudável. Ela continuou a ler, passando para um diário mais recente. A caligrafia de Liam estava mais errática, as frases mais curtas e febres. Não é uma orquestra, é uma UTI. E o maestro, ele não é um criador, é um médico ou encarcereiro. Os fios, o líquido, não é alimento, é transfusão. Fazia algum sentido? Não.
mas nada ali fazia, e ela não tinha outra escolha. Com os dedos a tremer, olhando da partitura para o teclado alienígena, ela começou a tentar encontrar uma correspondência. O primeiro símbolo que ela pressionou emitiu uma nota baixa e pura. Estava errado. O alarme tornou-se mais estridente. A pequena galáxia começou a contrair-se sobre si mesma. A sua mente acelerou. Liam não lhe teria dado um puzzle impossível. Tinha de haver uma chave. Olhou novamente para a partitura. Não eram apenas frequências. Ao lado de cada nota havia um pequeno desenho. Um ponto para a primeira nota, 2 pontos para a segunda, uma pequena espiral para a terceira. Eram constelações. O seu próprio sistema de notação. Um código que ele criara para ela, para os seus mapas estelares. Com uma nova urgência, ela olhou para o teclado. Os símbolos não eram aleatórios. Eram representações estilizadas de constelações. Ela encontrou a que correspondia à primeira nota. Pressionou-a. Um som puro e cristalino ecoou pela sala, sobrepondo-se ao alarme. A luz vermelha da galáxia vacilou por um instante. Funcionou. Ela tocou a segunda nota. A terceira. A melodia simples e agridoce da sua canção de amor começou a preencher o teclado. Tório. É uma antena. A palavra pairou no ar denso da cabana, carregada de um peso que Elara sentiu nos ossos. Antena. Não um santuário, não um memorial. Um dispositivo. Ela atrai a dor, continuou o arquivista, a sua voz agora desprovida de qualquer calor, assumindo um tom clínico, quase mecânico. A sua estrutura, a madeira antiga, a terra sobre a qual se manifesta, são como um diapasão. E o luto, Elara, o luto puro e ressonante, é a frequência que a sintoniza. Nós chegamos aqui partidos, e a nossa dor alimenta-a, mantém-na estável. Elara desviou o olhar do mapa de Liam para o rosto enrugado da mulher. As linhas profundas à volta dos seus olhos não pareciam mais ser de tristeza, mas de uma vigilância infindável. Sintonizá-la. Com quê? A arquivista fez um gesto em direção ao mapa estelar. Com aquilo. Com a origem do sinal que o seu marido chamou de o silêncio. Liam era brilhante, mais brilhante do que eu alguma vez imaginei que alguém pudesse ser. A maioria de nós vem aqui para ouvir os ecos do que perdemos. Procuramos o conforto do familiar. Ele não. Ele ouviu o espaço entre os ecos, o vasto, profundo e faminto vazio por trás das vozes. Um arrepio percorreu a espinha de Elara, um frio que nada tinha a ver com a brisa da noite. A cabana, que antes parecia um refúgio melancólico, começou a sentir-se como uma jaula. O que é que ele encontrou nesse vazio? Uma transmissão, disse a arquivista, aproximando-se da parede do mapa. Ela traçou o contorno da espiral com um dedo trêmulo. Não é silêncio, é uma escuta, uma consciência, vasta, antiga e desprovida. Liam teorizou que ela não tem uma forma física como a entendemos. É um padrão, uma inteligência tecida no próprio tecido do espaço-tempo. E esta cabana, este lugar, é uma das raras anomalias onde a barreira entre o nosso mundo e o seu padrão é fina o suficiente para que a sua voz possa ser ouvida. A mente de Elara girava, tentando conciliar a imagem do seu marido, o acadêmico gentil que tropeçava nos tapetes de casa, com este explorador cósmico a decifrar a linguagem do universo. As vozes que ouvimos, os nossos entes queridos, são isco, interrompeu a arquivista, a palavra caindo como uma pedra. Ou, talvez, um efeito secundário. A entidade, ela aprende. Ela ouve a nossa dor e projeta um eco, um engodo perfeito para nos manter aqui, para nos fazer gerar mais daquela energia de que ela precisa. A dor é o seu sustento, o luto é a sua linguagem. Cada nome naquela parede, ela acenou para outra parede, não é uma memória, é um elo numa corrente. Cada alma em luto que vem aqui fortalece as paredes desta estação de escuta. Impede que a transmissão se espalhe. O horror começou a tomar forma no peito de Elara, um monstro gelado a despertar. Então este lugar não é um consolo, é uma quarentena, precisamente. A arquivista finalmente olhou para Elara, e nos seus olhos havia uma exaustão que parecia ter a idade das estrelas no mapa de Liam. Eu não sou a primeira arquivista, nem serei a última. Somos guardiães. A nossa própria dor, o nosso próprio luto, sintoniza-nos com a cabana e permite-nos a mantê-la.
Regulamos quem entra, garantimos que a energia é contida, que a entidade do outro lado permanece a ouvir, mas nunca a tocar. Mas Liam, Elara sussurrou, o nome arranhando a garganta. Ele não veio para conter, ele veio para compreender. Pior, disse a arquivista, e o seu rosto contraiu-se numa máscara de pesar antigo. Ele veio para responder. Ele não via um predador, via o maior mistério científico da história da humanidade. Ele não queria fortalecer a jaula, ele queria abrir a porta. A verdade atingiu Elara com a força de um impacto físico. O acidente de carro, a estrada escorregadia, o caminhão que perdeu o controle, a história limpa e trágica que a polícia lhe contara. Era tudo mentira. Uma mentira simples para cobrir uma verdade impossível. Ele não morreu num acidente, pois não? A sua voz era um fio. A arquivista abanou a cabeça lentamente. Ele usou a sua própria investigação, a cartografia do silêncio. Ele percebeu que a espiral não era apenas o centro do mapa, era uma chave, uma equação, uma forma de modular a frequência do luto. Modular como? Ele acreditava que se conseguisse inverter a polaridade da energia, se em vez de projetar perda e vazio, conseguisse projetar um sinal de pura intenção, de curiosidade, ele poderia comunicar, transformar a antena de um receptor para um transmissor. A arquivista estremeceu, envolvendo os braços à volta de si mesma. Ele veio aqui uma última vez. Eu tentei impedi-lo. Argumentei que ele não sabia com o que estava lidando, que algumas portas nunca devem ser abertas. Ele disse-me que a humanidade não evoluiu por ter medo do escuro. Ele disse que ia apenas bater a porta. O ar na cabana ficou pesado, opressivo. As paredes de madeira pareceram contrair-se. Os sussurros suaves, que tinham sido um ruído de fundo constante, começaram a mudar de tom, a tornarem-se mais agudos, mais insistentes. O que aconteceu? Perguntou Elara, embora uma parte dela já soubesse, uma parte dela gritasse para não perguntar. Ele usou o seu próprio luto, explicou a arquivista. Ele nunca te contou sobre a irmã dele, pois não, a que morreu quando eram crianças. Um luto antigo, profundo, que ele enterrou sob camadas de lógica e ciência. Ele escavou essa dor, transformou em combustível e inverteu o fluxo. A arquivista apontou para o mapa na parede. Com um horror crescente, Elara viu que algo estava acontecendo. As linhas finas, gravadas na madeira, começaram a brilhar com uma luz pálida e azulada. A espiral no centro pulsava suavemente, como um coração adormecido a despertar. Por um momento, disse a arquivista, a sua voz baixa e cheia de pavor, houve um silêncio absoluto, um silêncio como nunca ouvi antes. Não era vazio, era expectante. E depois a cabana gritou, não com som, mas com pressão, com luz. O mapa brilhou como um sol e a espiral girou. Vi a silhueta de Liam, de pé em frente à parede, a ser desfeita. Não de forma violenta, ele foi desenrolado, desdobrado, como se cada átomo do seu ser estivesse a ser lido, catalogado e puxado ao longo de um fio invisível através da parede. Elara cambaleou para trás, a mão a tapar a boca. A imagem era demasiado grotesca, demasiado surreal para processar. Liam, o seu Liam, desfeito como um novelo de lã, concluiu a arquivista. Quando a luz se desvaneceu, ele tinha desaparecido. O acidente de carro foi um arranjo, uma história necessária para o mundo externo. Mas ele não está morto, Elara, pelo menos não da forma como entendemos a morte. Ele está lá. Ela apontou novamente para o mapa brilhante. Ele atravessou. E ao fazê-lo, deixou a porta entreaberta. O zumbido na cabana intensificou-se. Já não eram sussurros de entes queridos. Era um som estranho, multifacetado, como o estalar de insetos feitos de vidro e o canto de baleias em frequências impossíveis. A luz azul do mapa projetava sombras dançantes e alongadas que se contorciam como seres vivos. É por isso que a chamei aqui, disse a arquivista, virando-se para Elara com uma urgência desesperada nos olhos. A cabana está instável desde aquela noite. O selo está a falhar. A minha dor já não é suficiente para mantê-la ancorada. A passagem que ele abriu está alargando-se. A escuta está tornando-se em um chamado. Precisava de um luto novo, forte, um que estivesse diretamente a ele. A compreensão atingiu Elara. Ela não era uma visitante, ela era uma ferramenta, uma chave. O seu coração partido não era apenas a sua dor, era um recurso. O que é que quer que eu faça? Perguntou Elara.
a sua voz a tremer, mas com um novo núcleo de aço a formar-se no seu interior. O choque estava dando lugar a uma raiva fria e uma determinação feroz. Liam não estava morto, estava perdido. Tenho uma escolha, disse a arquivista, enquanto o próprio ar parecia vibrar. Pequenas partículas de pó dançavam em feixes de luz azul que agora emanavam das fendas entre as tábuas da parede. Você está no epicentro da anomalia. Seu luto é o mais puro que a cabana já sentiu. Sua ligação a Liam é o epicentro da anomalia. Pode usar essa dor para fazer o que eu não consigo. Pode concentrá-la, derramá-la na fundação deste lugar e selar a brecha para sempre. Fechar a porta que ele abriu. Será um sacrifício. A sua ligação a ele, os ecos da sua memória aqui, serão consumidos no processo. A cabana apagará dele e ele ficará perdido para sempre. Mas o nosso mundo ficará seguro. A primeira opção, a opção sã, a opção altruísta. Mas, enquanto o arquivista falava, os olhos de Elara estavam fixos na espiral pulsante. Não é o silêncio, é a escuta. A frase de Liam não era um aviso, era uma instrução. E qual é a outra opção? Perguntou Elara, o seu coração a bater descontroladamente. O rosto da arquivista endureceu. A outra opção é o que ele faria. É loucura. É usar a sua dor não como um escudo, mas como um farol. Usar sua ligação a ele não para selar a passagem, mas para abrir completamente, para segui-lo. O zumbido na cabana transformou-se em um som agudo e penetrante que fazia os dentes de Elara doerem. As paredes gemiam como a madeira de um navio numa tempestade impossível. O mapa de estrelas já não era um desenho, parecia uma janela a abrir-se para um céu alienígena, as constelações a moverem-se lentamente, a reorganizarem-se. Avisaram-me que isto poderia acontecer, sibilou o arquivista, recuando da parede brilhante. Que um dia chegaria uma ressonância perfeita, uma dor tão alinhada com a brecha que poderia forçá-la. Ela olhou para Elara, não com esperança, mas com puro terror. Não compreende. A coisa do outro lado não é benevolente. Ela não comunica. Ela consome, absorve. Liam não está explorando um novo mundo. Ele é uma refeição a ser... Mas contigo, as nossas consciências entrelaçadas, a nossa ressonância. Podemos fazer mais do que apenas ouvir. Podemos perguntar. A vasta presença, o oráculo, concentrou a sua atenção neles. Elara sentiu uma pergunta formar-se no espaço à sua volta, uma ideia de tal magnitude que fez o seu cérebro humano doer. O que desejam saber? A linhagem de arquivistas recuou, aterrorizada. A sua existência inteira baseava-se em silenciar esta voz, em abafar esta pergunta. Elara olhou para a luz que era o seu marido. Viu a sua coragem, a sua curiosidade insaciável. Ele não tinha cometido um erro. Ele tinha feito uma descoberta que mudaria tudo, e ele precisava dela. Ela entrelaçou a sua consciência com a dele, as suas mentes a fundirem-se numa única entidade de amor, perda e curiosidade desafiadora. A dor que a levara à cabana já não era um fardo, era a sua força. Era a linguagem que este lugar entendia. Juntos, Elara e Liam viraram-se para a mente galáctica e fizeram a sua primeira pergunta. O universo prendeu a respiração, à espera da resposta. A quarentena tinha terminado, a conversa estava prestes a começar. Espaço, e com a última nota, um silêncio profundo e absoluto desceu sobre a cabana. O alarme tinha desaparecido. A luz vermelha que pulsava na galáxia holográfica foi substituída por um azul suave e profundo, a cor de uma nebulosa distante. A esfera de estrelas parou de se contrair e, em vez disso, expandiu-se lentamente até que as paredes da cabana pareceram dissolver-se, deixando Elara a flutuar no meio de um cosmos silencioso e infinito. Ela tirou as mãos do teclado, o coração a bater descompassado no peito. Tinha conseguido. Mas o que é que tinha conseguido? O que é que a sua canção de amor tinha desbloqueado? Então, uma única estrela no centro do holograma brilhou com uma intensidade ofuscante. A luz estendeu-se, formando linhas que se ligavam a outras estrelas, desenhando no vazio uma arquitetura de luz. Não eram constelações que ela conhecesse, eram mais complexas, mais estranhas, como circuitos celestes. E no centro de tudo, onde a primeira estrela ainda brilhava, uma voz ecoou. Não era uma gravação.
A voz tinha uma qualidade imediata, como se estivesse a ser transmitida através de um oceano de tempo e espaço, cheia de estática e de uma tristeza cósmica. Mas era inconfundivelmente a voz de Liam. Elara, se estás a ouvir isto, então o meu coração ainda se lembra do teu. Lágrimas brotaram dos olhos de Elara. Ela estendeu a mão para a luz, como se pudesse tocar a fonte daquela voz. Perdoa-me. A cabana não era um esconderijo, é um transmissor. E a nossa canção não era a chave, era a mensagem, a prova de que foste tu quem a ativou. A voz vacilou, carregada de um peso que Elara nunca lhe ouvira. O acidente não foi um acidente. Eu não morri. Tive de partir, tive de fugir. As estrelas à volta dela começaram a mover-se, a reorganizar-se. A galáxia que ela conhecia foi empurrada para o lado, e uma nova, vasta e de aspecto predador tomou o seu lugar. Eles ouviram-me a pensar através das estrelas, Elara. Viram as minhas equações, os meus sonhos. Eles caçam mentes como a minha. E agora que tocaste a nossa canção. A voz de Liam foi subitamente cortada por um som agudo e dissonante, um grito de estática que fez Elara encolher-se. A cabana estremeceu violentamente, a madeira a ranger como se estivesse a ser despedaçada por forças invisíveis. Quando a voz de Liam regressou, era apenas um sussurro apressado e aterrorizado, vindo de um lugar de puro pânico. Oh não, eles usaram a transmissão para me localizar, estão a vir. Para ti, Elara, o que quer que faças, não olhes para a lua, eles chegam sempre pela... A transmissão cortou-se num grito final e abafado. O silêncio que se seguiu foi mais aterrorizante do que qualquer alarme. A cabana parou de tremer, a galáxia holográfica desvaneceu-se, e as paredes de madeira voltaram a ser visíveis, banhadas agora por uma luz pálida e doentia que entrava pela única janela. Era o luar. Com um horror gelado a subir-lhe pela espinha, Elara sentiu o seu olhar ser irresistivelmente puxado pelo vidro da janela. E lá fora, suspensa no céu noturno onde a lua deveria estar, uma coisa estava abrindo-se. Uma geometria impossível de escuridão e luz, a desdobrar-se como uma pupila colossal, que lentamente começava a focar-se na pequena cabana na floresta.